Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rogerinho. Eu já estive aqui nesse grupo várias vezes. E é sempre uma alegria poder voltar aqui. Sempre uma alegria. Eu estava assim numa expectativa muito grande em poder rever tantos amigos e esse grupo que é tão lindo, né? Tão lindo. E para mim é uma referência. Por onde eu passo, eu tenho oportunidade, eu falo desse grupo. Então, né, quando nós chegamos aqui, eu vi esta música que tanto nos inspira, né? Eu quero o teu fogo, eu quero. E quando nós pedimos este fogo, e a música, ela é uma oração, né? Eu quero o teu fogo, significa dizer que eu tenho agora a certeza da onde eu quero chegar. E aí eu estou pedindo a Deus o fogo abrasador dele, o fogo que vem, que restaura, que liberta. Quando nós cantamos, nós estamos dizendo isso a Deus. Eu quero o teu fogo, eu quero o teu Espírito Santo, que me conduz e que coordena a minha vida, que me dirige. É isso. Mas devia ser isso, né? Mas às vezes a gente canta, a gente não dá conta do que está cantando. E aí a nossa vida, ela continua a mesma. Cada vez que eu venho no grupo de oração, cada vez que eu venho à igreja, cada vez que eu venho participar de uma celebração, a minha vida precisa mudar, né? A igreja é uma escola. Quando eu entro na igreja, eu sento em um banco, eu sento na perspectiva de aprender alguma coisa. Então eu fico muito atento. Deus vai falar. Eu preciso sair da igreja melhor que eu entrei. Para que isso aconteça, eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo. E é este fogo do Espírito que nos anima, que nos mantém de pé. É o fogo do Espírito Santo, é a ação de Deus em nós. Porque humanamente falando, a gente não dá conta. Sim ou não, gente? Eu não dou conta. Sozinho, aliás, tem uma canção que fala, né? Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. E aí a gente chama por quê? Vem Espírito, né? Vem Espírito por quê? Este fogo abrasador que é o próprio Deus, né? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? É Deus que vem agora ordenar, né? Ele vem me colocando em marcha. E aí, direcionado por Deus, eu sigo a minha vida. E aí vai fazer toda a diferença, né? Mas o nosso dia a dia, a gente precisa fazer muitas escolhas. E eu tenho escutado muitas coisas, muitas vozes. E quais dessas vozes eu preciso ouvir, dar ouvido, né? E aí a gente fica confuso, e este Deus que é o Espírito tem dificuldade de nos conduzir. E é por isso que muitas vezes a gente não sabe para onde ir. Não acontece isso com a gente? Qual decisão eu vou tomar? O que eu vou fazer agora? Ai, Deus me ajuda. E aí eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo porque eu não compreendi. Eu não entendi. E por que eu não entendi? Porque são muitas vozes, muitas opiniões. Eu preciso, no meio dessas, falar o que vem de Deus. É esse ponto que nós vamos tocar hoje, né? O que vem de Deus para me ajudar a ser melhor. O que vem de Deus para que eu possa sair do comodismo, para que eu possa tomar uma decisão assertiva. É o que nós vamos aprender hoje. Pode ser sim ou não? Sim. Então nós vamos meditar no Evangelista João, capítulo 8, pega aí, versículo 32. Evangelista João, capítulo 8. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis o quê? Meus verdadeiros discípulos. Versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? Olha que interessante.
Jesus se dirige àqueles que creram nele. O texto está claro para nós, né? Jesus dizia aos judeus que nele creram. Não dá para falar para quem não acredita. Não dá para se dirigir a alguém que está indiferente. Então, para aqueles que converteram, para aqueles que tomaram a decisão, e é por isso que essa música tem muita importância para nós hoje, né? Vem chamando este fogo, né? Porque quando eu clamo, eu tenho certeza. E é esta certeza que esses judeus tinham ao estar próximos de Jesus. E Jesus podia falar com eles com muita tranquilidade, porque não ia ser julgado fora as palavras de Jesus. Quando a palavra fala julgar milho aos porcos, está dizendo isso, né? As pérolas aos porcos, né? Julgar as pérolas aos porcos, significa isso. Aquele que é indiferente, qual motivo eu perder meu tempo com ele? Então, para aqueles que creram em Jesus, ele dizia, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente o quê? Meus discípulos. E aí ele faz uma promessa. Ele se dirige àqueles que aderiram, àqueles que agora disseram assim, eu tomei uma decisão, eu quero Jesus. Para esses que tomaram a decisão, ele faz uma promessa. Então, se vocês permanecerdes em mim, se vocês que fizeram essa escolha forem fiéis, se vocês forem perseverantes, o que ele quis dizer é exatamente isso. Se permanecerdes na minha palavra, sereis o quê? Meus verdadeiros discípulos. E aí ele faz essa promessa, serão os meus verdadeiros discípulos. E aí ele segue, né? Conhecereis a verdade, e o quê? E a verdade vos livrará. Esse é um ponto importante que eu queria tocar com vocês. Para aquele que toca, que segue Jesus, para aquele que fez a opção por Jesus, existem alguns princípios que vêm do Cristo. Alguns princípios que eu antes não acreditava, mas uma vez que eu fiz a escolha por Ele, eu tomei a decisão em seguir Jesus, agora eu mudo de vida, né? Aquilo que a gente fala, uma conversão. No carro é mudar de direção, né? Para quem dirige. Fazer uma conversão é a mudança de direção. Para aquele que fez a adesão a Jesus Cristo, eu fiz a adesão a Ele, agora eu mudo de vida. Eu agora vou assumir alguns princípios que são norteados pelo cristianismo. E quando ele diz assim, é preciso permanecer nele, significa dizer que eu preciso permanecer firme nesses princípios, ser perseverante, ser fiel, porque dentro daquilo que nós vivemos, desse mundo, nós vamos escutar muitas coisas, e ouvindo essas muitas coisas, eu posso cair, eu posso fraquejar, eu posso desanimar, mas se eu permanecer nele, não. E aí ele fala, né? Conhecereis a verdade, o quê? E a verdade? E qual é a verdade? Qual é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu preciso saber qual a minha verdade. Que eu posso dizer para você, a palavra é a verdade. É a verdade para aquele que fez a opção por Jesus Cristo. Mas se a pessoa não fez a opção por ele, o princípio dessa pessoa é outro. Compreenderam? Sim ou não? Quem não está na igreja, para ele a palavra ou não faz diferença. Por isso que ele se dirige àqueles que creram nele. Porque quem crê agora faz uma adesão pela palavra. Então aquilo que era verdade para mim antes, deixa de ser agora. Por exemplo, eu era bem ardiloso, né? Eu quebrava as lâmpadas das ruas lá próximas de casa, tudo. Quebrava as janelas do vidro da casa dos outros. Roubava as galinhas dos vizinhos. Brigava na rua. E eu ficava rindo até aqui, no final da tarde. Discutia com todo mundo.
Eu ficava bolando o que eu ia falar para humilhar as pessoas. E eu chegava em casa e dizia, ó, discuti com fulano, você tem que ver o que eu falei com ele, arrebentei com ele, joguei no chão. Não é assim que a gente fala? Sim ou não? A gente fica se vangloriando quando eu consigo desqualificar alguém. Então aquele princípio, antes para mim que era algo que eu elevava, quando eu tenho conhecimento com a palavra, e eu me converto, eu mudo de vida, eu agora sou um cristão, deixa de ser princípios que vão nortear a minha vida. Agora, o que vai nortear a minha vida são os princípios do Cristo. Do Cristo. E para eu continuar, eu preciso abandonar algumas práticas antigas. Eu preciso abandonar a vida velha. Eu preciso deixar o homem velho. Eu preciso deixar os vícios. E caminhar em uma fé que vai me dando maturidade a cada tempo que passa. Por isso que a igreja é uma escola. Compreenderam isso, sim ou não? Por isso a importância de vir ao grupo de oração, de querer crescer, de querer aprender. Mas eu vou aprender com quem? Com Cristo. Sozinho eu vou conseguir? Não consigo. Quem vai me manter fiel? Quem vai me manter perseverante? É aquele fogo que nós estávamos pedindo. Como é que é a música? Eu quero teu fogo. Por que eu quero teu fogo, Senhor? Porque sozinho eu não dou conta. Senhor, olha, eu quero ser fiel, eu quero permanecer em ti. Mas sozinho eu não dou conta. Gálatas capítulo 5. Não precisa pegar não, o versículo 1 diz assim. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Olha, é para que sejais homens livres. Preste atenção aqui, olha. O pecado nos escraviza, sim ou não? Os vícios nos escravizam, sim ou não? Quem nos livra dessa escravidão é Jesus. Quando eu faço a opção por Ele. É por isso que Ele fala para aqueles que quiseram estar com Ele, para os judeus que aderiram ao Cristo. Quando eu aceito Jesus, Ele me livra de todo o mal. Mas veja, a palavra diz assim, ó, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ótimo. Ela segue dizendo, ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. O que a palavra está dizendo? Ele liberta. Mas se você vacilar, você vai voltar a ser escravo de novo. Escravo da bebida, escravo do cigarro, escravo da mentira, escravo de toda espécie de vício. Quando você achar que está pronto, já caiu. Já caiu. Quando você soltar a mão do Cristo, já era. Já era. Ele liberta, Ele livra. Se você tem algum vício e quer fugir dele, a receita está com Cristo. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero. Mas permanecer nele. Cristo me libertou. Eu, Rogerinho, dos vícios, de quebrar lâmpada, de destruir a casa dos outros, de brigar na rua, de discutir na rua, de querer humilhar as pessoas. Mas isso, pobre de mim achar que isso tudo acabou. O homem velho continua aqui. Se eu vacilar, diz o texto, se não permanecer firme, eu vou submeter outra vez ao jugo da escravidão. Eu volto a ser mentiroso, eu volto a ser adúltero, eu volto a roubar, eu volto a trapacear, eu volto a fazer toda espécie de mal, porque eu agora não consigo discernir a voz do Cristo em minha vida. O que nós precisamos, primeiro é querer estar com Jesus Cristo. E aí eu faço a pergunta para você, você quer ouvir a voz do mundo ou de Jesus? Quem quer ouvir a voz do Cristo, levanta a mão. Eu quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. É fácil? Não é. Mas você quer fazer? Eu também quero. E posso dizer para você assim, olha, com toda a luta que a gente tem, é muito melhor. É muito melhor. Irmãos, mesmo na dor, é muito melhor estar com Cristo.
Mesmo perdendo, é muito melhor estar com Cristo. Quantas vezes eu tinha razão em alguma situação, mas o Cristo dentro de mim, o Espírito dizia assim, não fala nada. E às vezes naquele momento eu estou sendo humilhado. Eu podia falar, tinha razão para falar tudo, mas o Cristo, o Espírito dizia, não fala nada. E eu silenciava, e aquela pessoa depois via se reconciliar comigo, compreendendo o erro que ela cometeu. E não precisa da defesa, Deus é quem age e nos coloca em uma situação diferente de antes. Diferente de antes. O que esse mundo precisa, o que nós precisamos, é exatamente deste Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, Catecismo não, Documento de Aparecida, ele fala algo interessante. Fala algo interessante, parte da igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Ele fala assim, ó. Documento de Aparecida fala assim, preste atenção. A igreja necessita de forte comoção que a impeça de se instalar na comodidade, no estancamento e na indiferença, à margem do sofrimento dos pobres do continente. Agora preste atenção, olha. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso centro de radiação da vida em Cristo. Esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito, que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso, é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária que alimentem o quê? O fogo, que alimente o fogo de um ardor incontido e torne possível um atraente testemunho de unidade, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir isso? O documento está falando, esperamos um novo Pentecostes, para nos motivar, para nos animar, para aliviar o cansaço, para nos colocar no Cristo, para nos dar a certeza daquilo que eu escolhi. Para que eu encontre a minha verdade. Encontrando a minha verdade, se não faz bem para mim, eu saio fora dela. Se a sua verdade é aquilo que não faz bem para você, que tem te colocado fora, é preciso clamar o Espírito Santo. O que nós queremos esta noite aqui, é diante do Cristo, nós queremos pedir que este Espírito Santo esteja sobre nós. Que esse Jesus Cristo envie este fogo que nós desejamos tanto. Sim ou não? Nós desejamos tanto este fogo abrasador, este fogo que nos alimenta, esse fogo que muda a nossa vida, este fogo que nos faz mudar de vida, largar os vícios.